Olá, turma, tudo bem? Então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse cenário de globalização. Vamos falar também um pouco sobre blocos econômicos e o que não é bloco econômico, mas pode cair na prova de vocês para, de repente, né, lá gerar alguma confusão. Bom, então muitos de vocês já devem ter ouvido falar nas siglas BRICS, ProSul, Mercosul, Unasul, OMC, OCDE, OEA, entre tantas outras siglas, né? E aí às vezes gera aquela confusão na cabeça. Ah, e o que é tantas siglas? O que é que elas significam? Eu preciso saber de todas, eu preciso saber o que que significam, né? A resposta é não, você não precisa estar se preocupando em decorar tudo isso, nem saber assim, ao pé da letra o que cada uma significa, né? Tenham calma em relação a isso. Mas para vocês que estão estudando para o Enem, é importante diferenciar o que é um bloco econômico do que é uma organização internacional, de que é algum desses organismos internacionais que têm siglas parecidas aí com alguns nomes dos blocos econômicos. Então, para não gerar confusão, eu trouxe aqui para vocês, né, algumas atualidades. Vamos falar aí um pouquinho desse cenário de globalização, de algumas novidades nesse cenário de blocos econômicos. Então, para a gente entender um pouco sobre isso, a gente vai falar das organizações mundiais, essas organizações internacionais, tá certo? Eu vou falar para vocês sobre a OCDE, OMC, o ProSul, né, que é uma novidade do ano passado, que de repente pode surgir nesse ano, e também o acordo comercial aí entre o Mercosul e a União Europeia, né? Para vocês já não ficarem mais despreocupados, tem muito assunto na internet, tem muito texto, tem muitos vídeos sobre essa temática, então dê uma pesquisadinha, faça algumas anotações, né? Busque questões sobre esses temas, porque é interessante resolver questões abordando essas temáticas de blocos econômicos e o que não é bloco econômico, mas que vai ser aí uma instituição importante nesse cenário, tá, de comércio internacional, por exemplo, como a OMC, tá? Então, para a gente começar, eu vou abordar aqui a OCDE, que ela é tão falada, né, desde o ano passado, devido a essa pretensão do Brasil de ingressar nesse organismo, nessa instituição, né? E o que é essa OCDE? É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, certo? Então, ela reúne os países mais ricos, mais industrializados do mundo, tá certo? E estabelece ali algumas regras, alguns parâmetros para que esses países eles sigam, né? Se mantendo nesse grupo, tem que seguir as regras, ok? Então, a maioria dos países membros da OCDE, eles são europeus, né? Como o caso do Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha. E isso não é um bloco econômico, isso é só uma organização de países. E detalhe, os países mais ricos do mundo estão nessa organização, tá certo? Então, no continente americano, para a gente ter uma ideia, ó, só participam os Estados Unidos, o México e o Chile, tá certo? O Brasil pretende ingressar na OCDE? Sim, né? Desde o ano passado a gente teve aquela aproximação maior do presidente brasileiro com o presidente norte-americano. Então, eles, naquelas discussões, naquele encontro que eles tiveram, o presidente brasileiro deixou lá, claro, essa intenção de ingresso no Brasil. Mas aí o que que acontece? Para o Brasil ingressar nesse organismo, nessa instituição internacional, né, ele vai ter que cumprir algumas regras, ele vai ter que se adequar, tá certo, às legislações e às regras impostas por esse organismo. Então, a entrada do Brasil na OCDE, ela depende aí da aprovação dos 35 membros, né? Atualmente são 35, e esse processo ele pode levar de 3 a 4 anos, ok? Então, o Brasil, por exemplo, ele precisa adequar ali a sua legislação. Então, a gente vê muito falar nessas reformas, né? Reforma aí do legislativo, reformas administrativas e várias outras que são faladas, elas visam se adequar a todas aquelas demandas impostas por esse grupo, ok? Outro organismo importante, tá certo, no cenário internacional, nesse cenário comercial internacional, é a OMC, certo? A Organização Mundial do Comércio.
Ela, esse ano, recebeu um destaque devido à saída do brasileiro que estava lá na presidência desde 2013, tá certo? Então, a gente precisa ficar de olho, não é só desse ano, que é falado muito sobre a OMC, é desde anos anteriores, mas esse destaque no começo do ano a gente teve aí, né, esse apontamento da saída do presidente da OMC, que era um brasileiro, certo? Então, a OMC, ela foi criada em 1995. Na verdade, ela já existia antes com outro nome. Eu vou já apresentar para vocês. Mas o que é a OMC? O que é essa Organização Mundial do Comércio? O que ela faz, né? Ela é responsável ali por fiscalizar e regulamentar esse cenário de comércio mundial. Então, é ela que vai ditar as regras das negociações entre os países. Caso algum país não cumpra uma regra de algum acordo comercial, a quem que esse país vai recorrer? Ele vai recorrer à OMC, certo? Ela que fiscaliza o cumprimento dos acordos, ela que vai ver se um país não está ali extrapolando aquelas regras, se ele não está impondo regras demais ao outro, barreiras demais a outros países, que aí a gente vai chamar isso de protecionismo, né? Então, a OMC, ela atua como esse mediador desses conflitos no comércio internacional, tá certo? Ela que impõe as regras e ela que vai ali também resolver algum conflito, algum mal-entendido, ok? Então, ó, como eu falei para vocês, a OMC ela já é um pouco mais antiga. Ela adota esse nome, tá certo? No 95, mas ela vai surgir em 1947. Olha aí, um pouco depois aí do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Mas ela tinha outro nome. Ela era chamada de Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Era o famoso GATT, tá? Que ficou valendo ali até 95, né? Que é o quê? Basicamente é um conjunto de normas e concessões para combater práticas protecionistas. E o que são essas práticas protecionistas? São medidas adotadas aí por um país que visam proteger a economia nacional, né, dessa concorrência externa. Então, um país ele pode adotar, por exemplo, aumentar as taxas, aumentar tarifas, como é o caso que os Estados Unidos fez com a China, fez com o Brasil em relação ao aço, não é? E aos minérios e tal. Então, quando se tem medidas, assim, de repente exageradas, aumentou as taxas dos produtos estrangeiros, o que que ele quer? Ele quer proteger a produção nacional. Às vezes, esse país, ele dá até subsídios para a indústria nacional. É o caso também dos Estados Unidos, tá certo? Então, ele vai lá e financia muito dessas empresas, a produção delas, e não só na indústria, tá? Eles também dão muito subsídio na agricultura. Por isso que os produtos de lá, os alimentos de lá, para a população local, ele é muito barato. Você vai encontrar alimentos que para a gente aqui chega a 15, 20 dólares, lá para eles é $1 ou menos do que isso, porque eles têm vários subsídios para a produção nacional, ok? É, essa questão da OMC, tá certo? Ele vai atuar regulando essas relações comerciais internacionais. Então, ele é o fiel da balança, é ele que vai fiscalizar, vai verificar todos os cumprimentos dos acordos internacionais. Então, a criação da OMC, ela ficou ali sob a responsabilidade, né, de resolver esses conflitos comerciais. E quem é que faz parte da OMC? Em torno de 153 países membros, né? E aí é ele que vai estar gerenciando esses acordos e fazendo a sua supervisão. Como eu falei para vocês, quem estava até esse ano era um brasileiro, tá certo? O Brasil, ele vai ser um dos países fundadores da OMC, ele vai estar lá no início dessa formação da OMC, depois pesquisem mais na internet sobre ela, tem muitas questões e tem muito assunto, tem muito conteúdo sobre a OMC. Procurem até informações mais atuais, né, em relação à saída do presidente, que era o brasileiro Roberto Azevedo, ok? E aí outra coisa que eu queria trazer para vocês, de atualidades, né? O Brexit, vocês já devem saber, né? Já devem ter visto muita coisa sobre a saída do Reino Unido lá da União Europeia. Mas tem uma coisa que a gente vai até puxar aqui, né? Pegando essa relação da União Europeia com a relação do Brasil, que é esse acordo Mercosul-União Europeia. Ele foi assinado no ano passado, tá certo? Depois de longos anos aí
de negociações, né? Foram 20 anos de negociações até se ter assinado esse acordo. E aí é interessante a gente buscar entender por que levou tanto tempo essas negociações e por que foi aprovado só agora, ano passado, quais eram as condições para a assinatura, né, desse acordo do Mercosul e quem eram os agentes envolvidos. Ele ainda não está valendo, tá certo? Para ele valer, vai levar ali uns 2 a 3 anos, mas só para a gente entender assim, ó, esse acordo Mercosul-União Europeia, ele é fruto de uma negociação de mais de 20 anos, né? Então ele surge aí como um dos principais acontecimentos, tá certo? Da política externa atual e envolve grandes números objetivos e opiniões. Eu vou já mostrar para vocês esses dados, esses números, para a gente entender a dimensão, qual vai ser o impacto desse novo acordo. Ele ainda não está valendo, reafirmo, tá? Ele vai levar aí de 2 a 3 anos, porque ainda precisa passar pelo legislativo de cada um dos países membros de cada um dos blocos. Então, vai demorar um pouquinho até a gente ver efetivamente esse acordo. Aqui é só para vocês verem um panorama de como foi esse processo de negociações. Foi bem lento, tá certo? Até se chegar aí, tá certo? Na data de 28 de junho de 2019. Então, essa foi a data que foi assinado, mas ainda tem algum chão pela frente para ele ficar efetivado na prática, ok? Então, mas qual é a relação aí do Mercosul com a União Europeia? Bom, só um detalhe, né, para a gente já começar a entender a importância disso. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul. Então, para a gente perceber assim, a União Europeia era composta até ano passado por 28 países, então imagina quantas negociações, quantos produtos não podem estar circulando entre esses blocos, tá certo? E aí, quando é que entra em vigor? Como eu falei para vocês, demora aí uns 2 a 3 anos, porque precisa passar por cada legislativo desses países membros dos blocos, ok? Aqui para a gente ver, ó, a dimensão dos números da União Europeia, que até ano passado era composta, né, por 28 países. Em janeiro desse ano, o Reino Unido saiu, tá certo? Então, aqui são dados, o que eu consegui de mais recente são dados ainda de quando o Reino Unido estava na União Europeia. Então, tem aí a informação para vocês, está aparecendo 28 países, mas considerem apenas o atual como 27. Tá? Então, a população da União Europeia, 510 milhões de habitantes, certo? Já no Mercosul, que só são, né, 4 países que assinaram o tratado, porque a Venezuela está suspensa. Ela faz parte do bloco do Mercosul, mas a Venezuela está suspensa ali devido às suas crises, né, internas e a vários outros problemas aí enfrentados pelo país. Considerando só a população desses 4, tá, países aí do Mercosul, a gente tem 263,8 milhões de habitantes, né, quase que a metade aí da população da União Europeia. Mas em território, olha só, a União Europeia ela só tem 4,4 milhões de quilômetros quadrados. Já o Mercosul, ele vai ter 11,87 milhões de quilômetros quadrados, então quase 3 vezes, né, território da União Europeia. E considerando o PIB, aí essa figurinha, ela está trazendo em bilhões, mas na verdade são trilhões, ok? Então, o PIB da União Europeia, se considera 2018, tá? Dados de 2018, o PIB lá da União Europeia era 18,75 trilhões, mais do que o PIB dos Estados Unidos, que naquele período, se não me engano, foi 17 trilhões, tá? Considerando todos os países aqui do Mercosul, isso só chegou, em 2018, o PIB, né, do Mercosul só chegou a 2,5 trilhões de dólares. Então, assim, bem aquém, né, desses valores europeus, tá? Mais significativo para a região, ok? Outra informação interessante, né, é o impacto desse acordo do Mercosul com a União Europeia para o Brasil, né? Só para a gente ter uma ideia, ele vai representar um acréscimo aí de 87,5 bilhões de dólares no PIB brasileiro em 15 anos. Outra informação é que os investimentos no país eles podem chegar a 113 bilhões nesse mesmo período, né? E além do que, as exportações para a União Europeia elas crescerão quase 100 bilhões até 2035. Então, em 15 anos, olha aí como vai expandir esse mercado, esse comércio. O Brasil vai ser um dos mais beneficiados, ok?
E a última informação aqui é que o Mercosul, ele é o 8º principal parceiro comercial da União Europeia. Então, ele acaba tendo um destaque, tá, entre esses parceiros comerciais e é aquela história de mão dupla. Acontece que Mercosul, os países ainda estão em processo de desenvolvimento. Então, as tecnologias, elas são um pouco mais atrasadas. A gente tem níveis sociais, né, ainda que precisam melhorar bastante. Então, será que vai ser justo? Será que vai ser uma concorrência justa entre as empresas, entre os países, né, de maneira geral? Esse acordo, será que ele vai trazer benefícios ou será que ele também vai trazer algumas consequências danosas para o nosso comércio? Então, existe muita discussão, existem muitos prós e contras, vantagens e desvantagens da formação desse bloco. Eu não trouxe desse acordo comercial. Eu não trouxe aqui para não estender muito o vídeo, né? Eu já estou me estendendo demais. Mas seguindo adiante. A maior parte, né, dos produtos exportados pelo Mercosul para a União Europeia é de origem agrícola, né, como a soja, o azeite de soja e o café, que são produtos que o Brasil aí, né, é um dos principais produtores, até em escala mundial, tá certo? Então, por sua vez, olha aí, o que é que o Mercosul acaba importando lá da União Europeia, né? A maior parte dos produtos que vem de lá é da indústria petroquímica e de medicamentos. Observem o seguinte: o que sai daqui são produtos pouco trabalhados, né? Não tem quase manufatura, são ali mais produtos voltados do setor primário, né, do setor do agro, mas em contrapartida, a gente acaba importando muita coisa que tem muito valor agregado. Tudo que é de tecnologia, que envolve ali algum processamento com tecnologias mais modernas, a gente vai ter um valor agregado muito grande. Então, a gente envia para lá produtos muito baratos e eles enviam para cá produtos que têm um valor agregado, né? Produtos que não são tão baratos assim. E aí vem, será que essa balança comercial ela vai ser favorável para o Mercosul ou para a União Europeia? Então, existe muita discussão ainda sobre esse tema. Muita gente é contra, tá? E existem aí muitas imposições, até alguns países europeus que estão, devido à situação atual do Brasil, né? Eles estão querendo até suspender, né, essas assinaturas e essas negociações por enquanto, mas vamos aguardar aí para ver esse cenário futuro, ok? Outro acordo que foi assinado no ano passado, e que é importante a gente destacar, tá certo? É o Prosul. Vocês devem ter visto algum noticiário no ano passado falando sobre ele, tá? Por quê? Porque a pretensão dele é ser o novo bloco econômico aqui na América do Sul, ok? Por quê? A gente tem o Mercosul, que ele efetivamente, né, vai estar aí com muitos acordos, com muita negociação já na ativa, mas a gente tem aí vários outros grupos de discussão, fóruns, né, a exemplo do que era a Unasul. E aí o que acontece? A formação da Unasul, professor, o que é a Unasul, né? Eu vou já falar um pouquinho para vocês sobre ela. Mas o que acontece? Se tinha até pouco tempo atrás no governo desses países sul-americanos, aqueles políticos mais de esquerda. E atualmente a gente está tendo mais políticos de direita. Então isso muda todo o cenário, muda todo o contexto das discussões, tá certo? E aí o que que acontece? Ano passado, né, alguns presidentes de países aqui da América do Sul, eles se reuniram e disseram: Poxa, não estou gostando muito dessas ideias, desses grupos, fóruns formados aí pelos pessoal da esquerda. Vamos formar o nosso, que vai ter a nossa cara, que vai representar aqui os políticos de direita. Então, lá em Santiago, tá certo? Foi, no Chile, desculpa, se reuniram ali 8 representantes de países daqui da América do Sul e vamos formar aqui o nosso grupinho de discussão, o nosso fórum. Vamos dar um nome para ele? Vamos. ProSul, né? Então, o Fórum para o Progresso da América do Sul. Ele é um fórum, ou seja, é só um espaço ali regional de diálogo, onde esses presidentes, esses representantes, as autoridades desse país vão lá e vão discutir questões referentes, né, à situação
dessas relações comerciais, sociais, políticas, econômicas, tá certo? Nesse cenário regional, ok? Então, a sua iniciativa aí, ó, partiu de quem? Quem que pensou em fazer isso? Na época foi o Sebastião Pinheira, tá? Era o presidente lá do Chile e o presidente da Colômbia, tá certo? O Ivan Duque. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão se reunir em 22 de março de 2019 e vão fazer aquela assinatura, né, a Declaração Presidencial sobre a Renovação e o Fortalecimento da Integração da América do Sul. Essa declaração também ela vai ficar conhecida aí por Declaração de Santiago, que foi a cidade onde foi assinada. Né? Então, por conta dessa assinatura, lá no Palácio de la Moneda, tá certo? Então, isso vai ser ali o passo, o marco inicial do ProSul. Professor, e esse ProSul, ele chega em que momento, né? Como eu falei para vocês, ele vai surgir num momento de enfraquecimento da Unasul, que era esse organismo que também tinha, né, como propósito o diálogo e cooperação sul-americana. Mas como eu falei para vocês, na Unasul, ela foi pensada por políticos de esquerda. E agora a maioria dos políticos que estão no poder na América do Sul são políticos de direita. Então, para eles, aquelas propostas, né, aqueles grupos de discussão já não representavam mais eles, já não representavam a realidade dos países nesse momento. Então, eles vão se reunir, vamos criar algo com a nossa cara, tá certo? Então, o ProSul, ele apresenta um cenário bem oposto, tá? Surgindo em um momento de ascensão da direita na América Latina, ok? E aí, quem é que faz parte? Bom, oficialmente assinaram essa declaração, né, lá em Santiago, representante de 8 países, da Argentina, né, o Maurício Macri, aqui do Brasil, do Chile, o Sebastião Pinheira, presidente da Colômbia, Ivan Duque, o representante lá do Equador, certo? O Lenin Moreno, o representante da Guiana, embaixador Jorge, do Paraguai e também o presidente ali, um representante, desculpa, do Peru, Martim Vizcarra. Aqui é a foto deles, tá? Nesse momento da assinatura, é a foto oficial do ProSul, né? E ele vem com essa pretensão não inicial de ser um bloco, né? Mas é um fórum de discussão e que pretende avançar aí ao longo dos anos. Quem sabe, né? Ninguém vai aí ainda discutir assim, já é oficialmente um bloco. Não, mas ele já surge, né? Já pode ser um embrião, quem sabe, de um futuro bloco com a cara mais, né? Com esse viés mais da direita, ok? E outro organismo que eu queria falar para vocês é a OEA. Vocês devem ter ouvido falar sobre a Organização dos Estados Americanos, tá? Ela é uma das mais antigas, de acordo aí com pesquisa que eu fiz no site do Itamaraty, né, que é um site oficial, ele é considerada a mais antiga organização regional em atividade, tá certo? Então, ela não é necessariamente um bloco, tá? Mas ela engloba aí os países da América do Sul, tá certo? Então, todas as Américas, na verdade, então, né, os países da América do Sul estão sendo aí países integrantes, tá? Então, a sede fica lá em Washington, nos Estados Unidos, e é um fórum político que engloba todos os países independentes das Américas, né? Apesar aí da Venezuela ter se afastado em 2017, e a OEA, ela foi fundada em 1948, ok? A pretensão dela é o quê? A pretensão dela, gente, é mais trazer aquela ideia de unidade, de segurança, tá? E de paz. Olha só que interessante, né? Quanta coisa bonita, né? Garantir a paz, a segurança, promover a democracia no continente americano, tá? Atualmente são 35 os estados membros, né? Cuba foi expulsa em 1962, né? E atualmente, alguns anos atrás, ela estava em processo de reaproximação. Honduras também, devido a ter ocorrido o golpe lá, né? Um golpe de Estado em 2009, ela também estava suspensa, ok? E um detalhe também é que o Brasil foi um dos 21 países fundadores da OEA, da Organização dos Estados Americanos, ok? E aí, assim, eu sei que pode ser muita informação, mas tenham calma, tá? Anotem aí o que vocês acharem mais interessante, depois busquem mais informações sobre esses temas que eu apresentei hoje na internet. Muito importante que vocês façam suas próprias pesquisas, que busquem resolver questões. Muito importante praticar, ler, exercitar, fazer resumos, tá bom?
que vai dar certo. Se essas questões aparecerem, vocês já vão tirar de letra. E aí eu deixo aqui para vocês, né, a questão que vocês vão passar lá no mural, comentar, deixar a respostazinha. Então, eu vou pedir para vocês deixarem no mural exemplos de medidas protecionistas adotadas em alguns países. Eu falei um pouco aqui, né, sobre os Estados Unidos ter adotado essas medidas protecionistas, e aí vocês podem até pesquisar o que é isso, o que é o protecionismo, que ele tem despontado aí no cenário atual. Estados Unidos sempre liberou, foi muito, pensou muito na parte liberal, de expandir o comércio internacional e tal. Mas ultimamente, né, a postura deles tem sido mais de se fechar, de pensar mais em proteger a economia local, a economia nacional. E são medidas protecionistas. Então pesquisem sobre isso e deixem lá no mural, tá certo? Exemplos de medidas protecionistas adotadas por país. Pode ser tanto dos Estados Unidos, da China, do Brasil, de qualquer outro que vocês encontrarem, tá certo? E aí, desejo bons estudos, foco, perseverança, tá? Não desanimem, não desistam. Vamos lá arregaçar as mangas e estudar, que vai dar tudo certo. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar, podem deixar lá no mural, podem mandar também pelo WhatsApp. E eu estou aqui no que eu puder ajudá-los, tá certo? Tirar alguma dúvida. No mais, meu muito obrigada e até a próxima.